A mulher não pode falar na igreja, portanto, ela não pode ensinar, pregar ou ser pastora. Será verdade? Veja, em primeiro lugar, primeiro, a falta de entendimento. Segundo, a hipocrisia daqueles que pensam assim. E você deve estar dizendo, falta de entendimento não, hipocrisia não, está escrito na Bíblia. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você resolva um probleminha para mim. Eu peguei os textos aqui, vamos lá. Os dois principais que são pegos para falar isso. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja, ok? 1 Timóteo 2, 11 e 12 diz o seguinte: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permita a mulher que ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Mas vamos lá a hipocrisia. Vamos lá a falta de entendimento. De acordo com vocês, a Bíblia não cai em contradição. O mesmo Paulo que falou isso em 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2, ele vai dizer em 1 Coríntios 11, verso 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Perguntinha simples para você. A mulher não pode falar na igreja, ela tem que ficar em silêncio, ela tem que aprender em silêncio, mas orar na igreja e profetizar na igreja não é falar? Como é que você explica essa contradição? E tem um detalhe, tá? Profeta no Novo Testamento não é aquele assim, eis meu servo que eu digo isso, eis meu... O dom de profeta é aquele que prega. Quem prega é que tem o dom de profeta, é do grego profetes. Alguém que interpreta a fala de uma pessoa perante outras pessoas. Então tem a palavra de Deus. Quando eu pego a palavra de Deus e interpreto ela diante de outras pessoas, eu estou profetizando. Se você mandar um recado para uma pessoa, eu vou pegar as suas palavras e interpretar para outra pessoa, eu estou sendo seu profeta. Entendeu? Já começa por aí. O mesmo Paulo diz que a mulher tem que estar em silêncio na igreja, que ela não pode falar, que ela tem que estar calada em submissão. Ele vai falar que ela não pode orar ou profetizar na igreja com a cabeça descoberta. Ou eu estou louco, ou orar na igreja é falar na igreja. Profetizar na igreja é falar na igreja. Ponto. Vamos lá, querido. Eu falo que um dos problemas do cristão é achar que a Bíblia foi escrita semana passada no Brasil, com os costumes do Brasil. Foi escrito há 2000 anos atrás, num ambiente machista. E todo o Oriente Médio, como também os países greco-romanos, a mulher tinha que ser submissa, ela tinha que ficar calada. Sabe o que Paulo estava falando? Não traz mais perseguição de Roma contra a gente, não. Não tragam mais perseguição dos judaizantes contra a gente. O mesmo Paulo que fala isso, ele diz que o escravo tem que ser submisso ao Senhor. Entendeu? Ao seu Senhor. Se a gente começar a falar, igual está lá em Gálatas já falou, capítulo 3, verso 28, já que estamos em Cristo, não tem homem nem mulher, escravo nem livre, não tem judeu nem grego, somos todos iguais perante Deus, ok? Mas se a gente começar a ensinar que a mulher não pode ser submissa, nós vamos trazer a espada de Roma e dos judaizantes contra a gente. Se a gente começar a ensinar o escravo que ele está no mesmo patamar do seu senhor, a mesma coisa. Se eu começar a ensinar que a mulher pode falar deliberadamente, nós vamos ter problema, entendeu? Isso foi uma recomendação de Paulo por causa da época. Então, primeira coisa para você resolver: primeiro, orar e profetizar na igreja é falar. 2, tá? Se tem 2 textos dele falando que não pode, tem um texto falando que pode. Com qual texto que eu fico? Com qual inspiração do Espírito Santo que eu fico? Agora vamos à hipocrisia. A mulher não pode ensinar.
ela não pode falar na igreja. Mas ela pode ser professora de escola dominical, na classe de crianças. Isso não é falar na igreja. Ela não pode ministrar no círculo de oração. As mulheres não dão abertura no culto, não pode pregar, não pode ser pastora. Mas o texto está falando que não pode falar na igreja, falar é falar. Aí Paulo, lá em Timóteo, fala claro, não permita a mulher que ensine. E vocês falam isso mesmo, ela não pode ensinar. Mas na escola dominical de criança, ela é professora. Ou ela não está ensinando? Hein? Vocês entenderam, querido? Muita coisa foi escrito para época, para a situação da época, com a cultura da época. O mesmo Paulo que fala isso, ele vai dizer, sabe quem é que não pode ter mais de uma mulher? O bispo. Se você não for bispo, você pode ter quantas mulheres se você quiser. Entendeu? Dentro da cultura da época. E para não trazer problema para a igreja, isso não é um mandamento. E eu fecho dizendo aqui, dentro da sua consciência, a mulher mesmo diferente do homem. O homem é assim, tão especial a mulher, porque ela errou lá no paraíso, e o homem não errou também. Então pegam coisas que foram escritas para a época e querem trazer para hoje. Procure entender. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.